Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com as nossas aulas, dessa vez aulas virtuais, remotas. Bom, é o seguinte, estaremos nesse período, de 2 semanas com aulas remotas. Vamos ver como vai ficar após esses dias, em que foi decretado quarentena para todo o Espírito Santo. Enquanto isso, nossas aulas vão ter que ser remotas, de forma virtual. Então, o que vai ser feito? Eu vou sempre estar gravando as aulas para vocês, vou estar postando, como eu já fazia ano passado, vou estar postando no YouTube e mandando o link lá para vocês. Como eu falei com vocês em sala de aula, eu consigo visualizar a quantidade de visualizações. Então, por favor, juntando os 2 nonos anos, nós temos aí uma média de 60 alunos, por exemplo. Então, tenho esse compromisso de assistirem às aulas. Eu vou tentar ao máximo fazer vídeos mais curtos para que não possa deixar vocês cansados. Tudo bem? Nessa primeira aula, nós vamos relembrar um pouco dessas primeiras semanas de aulas sobre o primeiro reinado. Então, você que veio presencialmente, seja no grupo da primeira semana ou no grupo da segunda semana, você já viu isso. Então, é uma forma de reforçar. Porém, nem todos os alunos matriculados no nono ano vieram, Tem pessoas que ainda não foram para a escola presencial nessas 2 semanas presenciais. Então, é uma forma também de você que faltou, esses primeiros dias de aulas na escola, estar revisando o que foi passado em sala de aula. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui com o primeiro reinado. Eu expliquei para vocês em sala e repito aqui que o primeiro reinado ele foi um período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país em 1822. Então, a partir de 1822, vou até delimitar aqui, a partir de 1822, nós vamos ver o Brasil através do seu primeiro reinado, o Brasil independente. Porém, pessoal, o que a gente precisa compreender, que esse primeiro reinado ele dura até 1831, quando o imperador abdicou o trono brasileiro. Mas isso a gente vai ver ao final, tá? Para a gente compreender o que aconteceu, ou como se deu essa independência, a gente vai ter que retroceder alguns anos antes, certo? Então, o primeiro reinado foi resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Então, que foi lá em 1808. Então, a partir da transferência da corte da família real para o Brasil, em 1808, nós vamos ver que a partir daí, então, o Brasil começa a caminhar para sua possível independência, certo? E aí, o que acontece? Eu expliquei para vocês em sala e vou repetir aqui para os nossos colegas que estão assistindo a primeira aula, que estão assistindo a primeira vez essa aula. Dom João, que era rei de Portugal, vamos recordar, Brasil, colônia de Portugal. Ok? Portugal é nossa metrópole, Nesse contexto, Napoleão Bonaparte está dominando toda a Europa, perseguindo ali toda a Europa, e para fugir de Napoleão, para fugir para evitar que Napoleão tomasse o trono português, o que Dom João faz? Ele se muda para o Brasil, foge para o Brasil, junto com a família real, e para evitar que Napoleão Bonaparte, que era um líder, era o imperador da França, pudesse ali tomar o trono português. Então ele vem para o Brasil. Chegando aqui, ele vai acabar investindo, ele traz algumas transformações que aconteceram no Brasil. Então, quais transformações são essas? A cidade do Rio de Janeiro cresceu e desenvolveu-se. Os portos foram abertos para as nações amigas, ou seja, Dom João, até então, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Como o rei estava aqui no Brasil, o rei então passou para que o Brasil desenvolvesse, o rei então passou
a comercializar com outros países, né? Principalmente a Inglaterra. O comércio com isso vai prosperar. Então, além disso tudo, nós vamos ver Dom João investindo, né, em luxos, porque, como eu falei com vocês em sala, ele estava acostumado, não só ele, como toda a família real, estava acostumada com outro padrão de vida na Europa. Estava acostumado com idas ao teatro, com idas ao cinema. Então, eles investem aqui no Brasil, né, nesses tipos de construção também. Né? Eles criam o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eles vão criar também o Banco do Brasil, né, a fim de desenvolver todo o Rio de Janeiro. Né? Claro, é um investimento também no Brasil. Né? O Museu Nacional, né, que pegou fogo há 2, 3 anos atrás, também foi criado nesse período. Então, dessa forma, como o texto diz aqui, o Brasil ele deixa de ser colônia e passa a ser parte do Reino de Portugal. E aí o que vai acontecer? Eu expliquei para vocês que nisso o Brasil então começa a desenvolver, né? Começa a crescer, começa a evoluir. Portugal vai ficar de ciúminho. Eu falei isso para vocês em sala, né? Vai começar a ficar desapontado. A essas alturas, Napoleão Bonaparte não é mais uma ameaça. E aí você vê, que a família real chegou no Brasil em 1808. Eles ficam no Brasil, aqui no Brasil, mais de 10 anos, certo? Então, Napoleão Bonaparte, a essas alturas, já não é mais uma ameaça para Dom João. E mesmo assim, Dom João continuou no Brasil, continuou investindo aqui. Aí vocês vão pensar, só um cuidado, esse investimento de Dom João no Brasil não é porque ele era um bom rei ou porque ele queria, vou investir na minha colônia. Claro que não. Ele investiu porque estava residindo aqui, estava morando aqui e ele queria também desfrutar dos luxos que ele tinha na Europa, correto? Então, Portugal não vai concordar com isso, e aí o que vai acontecer? Os ânimos do Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. O que vai acontecer? Essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava qual era o objetivo da burguesia com essa revolução? Retornar lá, fazer com que o rei retornasse, né, para Lisboa, que é a capital de Portugal, né, voltasse para Portugal. Eles queriam que Dom João voltasse para Portugal, né, e também queria que acabasse, que revogasse todas as medidas que haviam sido implantadas aqui no Brasil, né. E aí, com medo nós vamos ver que o Dom João vai ficar com medo de perder o trono português para a burguesia portuguesa, né? Nós vamos ver, a Revolução Liberal foi muito mal recebida pelas elites aqui do Brasil, que encararam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país. Só uma observação, de repente você vai comparar isso aqui com o que você copiou em sala, o que você copiou em sala tá mais enxugado, tá mais objetivo, esse textinho aqui tá mais completo. Tá bom? Então nós vamos ver aqui, que com essa revolução do Porto, né, de querer que Dom João voltasse, e ele vai voltar, né? Dom João volta para Portugal temendo perder o trono português e deixa aqui no Brasil o seu filho Pedro como príncipe regente, correto? Ele vai deixar aqui como príncipe regente. E aí o que vai acontecer? Essa revolução vai deixar com que os brasileiros aqui, né, a elite brasileira, fique com o pé atrás. Cara, nós vamos voltar a ser colônia a qualquer momento. A qualquer momento, assim, a Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil, que encararam essa revolta como tentativa de recolonizar o país. Né? E aí começa então o movimento de independência no Brasil, a qual considerou Pedro, filho de Dom João VI, como a pessoa ideal para liderar esse processo. Então nós vamos ver que a partir daí, né,
O Brasil não queria voltar a ser colônia de Portugal somente. O Brasil não queria voltar, né? Quando eu falo Brasil, eu estou me referindo também à elite brasileira. Eles não queriam que Portugal voltasse a explorar como explorava antes da vinda real para o Brasil. Então, vai começar esse processo de colonização, certo? E aí o que vai acontecer? Os portugueses, a burguesia, a elite portuguesa também pressiona a volta de Dom Pedro. Também quer que Dom Pedro, que Pedro, aliás, até então ele era só chamado de Pedro, retornasse para Portugal. E aí ele pressiona lá, após ser pressionado pelas cortes portuguesas a retornar a Portugal, Pedro percebeu que o único caminho a ser tomado era declarar a independência do Brasil, certo? Assim, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi então coroado imperador do Brasil, né, tornando-se Dom Pedro I. É importante destacar esse aqui, porque aí o que ele vai perceber? Ele vai ficar encurralado, vai dizer, porque as tropas... vai descobrir que as tropas portuguesas, né, estavam pressionando, né, estavam indo atrás dele para que ele voltasse também para Portugal, e ele vai dizer, não vou voltar, né? Inclusive, o Brasil vai ser independente a partir de agora. E aí ele passa a ser, e aí ele declara o Brasil independente em 7 de setembro de 1822 e é coroado imperador do Brasil, né, sendo chamado aí de Dom Pedro I. Ok, pessoal? Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter guerras, né, de independência, porque o Brasil tornou-se independente, mas isso não foi algo pacífico. Olha lá, diferentemente do que muitos acreditavam, a independência do Brasil não foi pacífica, né, o processo de independência. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses. Então era necessário que travar a guerra a fim de garantir a unidade territorial do país. Dom Pedro, ele tinha que acabar com essas províncias que estavam revoltadas. Ele tinha que unificar todo o Brasil. Pessoal, eu falei na sala, vou repetir aqui. Sempre que eu falar em província, eu estou falando dos estados brasileiros. É porque na época a gente não chamava estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, estado da Bahia. A gente chamava província do Rio de Janeiro, província do Espírito Santo, entendeu? A gente chamava de província. Então, existiam algumas províncias aqui do Brasil que era contra essa independência, que eles eram ainda fiéis aos portugueses, né? Então, Dom Pedro precisava acabar com essas divergências, né, entre algumas províncias. E aí o que vai acontecer? Ele precisava superar alguns pontos, né? Cessar essa guerra contra essas províncias, né? Acabar com essas guerras, e também era fundamental garantir o reconhecimento internacional, claro, e redigir uma Constituição para o Brasil. Então, depois era fundamental garantir o reconhecimento internacional e, por fim, era importante redigir uma Constituição para o Brasil. Então, as pessoas, os países, né, os demais países precisavam reconhecer que o Brasil se tornava independente, né? Então, para que isso acontecesse também, Dom Pedro teve que unificar aí essas províncias e também criar uma Constituição. Eu perguntei na sala o que seria uma Constituição. Constituição é justamente o quê? É você criar um código de leis daquela sociedade, né? É ali que redige tudo que deve ser feito ou não, politicamente, socialmente, né? Que envolve aí toda uma sociedade. No Brasil, inclusive, a última Constituição, a Constituição que vale até hoje, ela foi criada em 1989, né? Tem aí praticamente 32 anos que ela é feita, claro que com atualizações. Tudo bem? Então era necessário fazer uma Constituição para o Brasil. E foi feito. Logo assim, Dom Pedro, ele fica independente em 1822, né? Aí em 23 ele tenta criar uma outra, mas não dá muito certo, até que ele cria a Constituição de 24. E aí que eu trouxe alguns
pontos para nós, né? Esses pontos, nós vamos ter aí a existência de 4 poderes, né? Que eu expliquei em sala também, mas vou reforçar aqui para você, que é o executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Pessoal, executivo, legislativo e judiciário vocês já conhecem, ainda existe no Brasil. O executivo é quem executa as leis, o legislativo é quem cria, quem legisla as leis, e o judiciário é quem julga as leis, certo? Né? É assim que é dividido o poder no Brasil, né? Aquele que executa, né, os policiais que vão lá executar, aquele que legisla, né, aquele que cria, né, que está lá na Câmara, nos vereadores, na Câmara, no Senado, nos deputados, né, aquele que julga, que são os grandes, né, os juízes que vão julgar essas leis aí e tudo mais. Porém, o que vai pegar aqui para Dom Pedro, é isso aqui, ó, o poder moderador. A Constituição de 24 vai trazer esse poder que vai deixar Dom Pedro ainda mais autoritário. Até então ele era um grande popular por ter deixado o Brasil independente, mas ele se torna autoritário a partir desse poder. Por quê? Porque esse poder, olha lá, ó, dava a Dom Pedro plenos direitos de intervir nos outros 3 poderes, o deixando autoritário, certo? Ou seja, sempre que o executivo quisesse fazer qualquer coisa, Dom Pedro, pelo poder moderador, podia intervir. Sempre que o legislativo tivesse que tomar qualquer decisão, Dom Pedro, pelo poder moderador, podia intervir. O judiciário, a mesma coisa. Então, nós vamos ver que Dom Pedro, pelo poder moderador, passa a mandar e desmandar no Brasil, e isso vai desagradar muita gente, muitas províncias e muitas elites, certo? O poder, o que a Constituição de 24 traz sobre esse poder, sobre o poder, né, do rei, do imperador? Diz que é um poder hereditário, ou seja, o poder era passado de pai para filho. Se Dom Pedro morresse, quem assumiria? Seu filho, e assim sucessivamente. Nós vamos ter uma Constituição que vai trazer eleições indiretas, mas, professor, que eleições? Se o rei não podia ser eleito por ninguém, quando ele morresse era o filho que assumia? Dos cargos menores, né? E aí o que vai acontecer? Essas eleições eram indiretas, ou seja, a população escolhia um representante que votasse por ela em cargos minoritários. Tudo bem? E aí o que vai dizer? A população escolhia um. Esse um tinha o direito de votar, né, em cargos menores, em nome dessa população. Mas esse um que a população podia escolher tem que entrar nesses critérios aqui embaixo, ó. Tem que ter o voto é censitário, ou seja, esse um só tinha o direito de voto se possuísse uma renda alta, uma renda específica, que não precisa a gente trazer aqui agora, só é importante vocês saberem que era uma renda alta. E esse um, para que votasse em nome de todos, em nome da população, tinha que ser homem livre, ser somente homens, tinha que ser livre, ou seja, não podia ser escravo nem nada, e tinha que ter acima dos 25 anos. E eu me lembro que eu até questionei a população, que eu até questionei os alunos. Esse um que tinha renda alta, que era homem, que era livre e acima de 25 anos, somente quem, gente? Os próprios fazendeiros, a própria aristocracia, a própria elite portuguesa. Nós não vamos ter aí a população pobre, né, com participação na política. Tudo bem? Além disso, o que a Constituição de 24 vai trazer para o Brasil? Vai trazer o catolicismo como religião oficial, certo? Hoje o nosso país, eu vou até escrever aqui, hoje o Brasil é considerado laico. Ou seja, o que significa ser considerado laico? Não tem uma religião oficial. Todos professam a sua fé. Hoje, mas naquele tempo, com a Constituição de 24, a primeira Constituição do Brasil, nós vamos ver o catolicismo como religião oficial. Tudo bem? Até aqui nós já vimos em sala, certo? E aí na próxima aula nós vamos falar sobre dois grandes movimentos, revoltas ou rebeliões que aconteceram nesse período de primeiro reinado, né, que são revoltas contra, que vai contra a Dom Pedro I, né, que inclusive estava, para quem foi na sala de aula, a atividade que eu deixei, a última atividade estava para pesquisar sobre isso. Então, se você já pesquisou, você está meio que por dentro do que nós vamos falar, que é a Confederação do Equador,
certo? E a guerra de Cisplatina, que vai ficar para a próxima aula. E aí eu vou explicar para vocês essas atividades. Quem esteve em sala de aula, até a 7 aqui tá ok, ó, vocês já devem ter feito, né? De acordo com daquela folhinha que eu mandei para vocês. Quem não veio nenhum dia nas duas primeiras semanas de aula, vai fazer agora, mas na próxima aula eu explico certinho essas atividades aí. Tudo bem? E aí eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, vocês fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.